Luz no caminho, paz no coração de todos os amigos do Diálogo Espírita. Você sabe qual é a maior causa de mortes no mundo? Se estiver pensando em doenças cardiovasculares, você está errado. Câncer, esqueça. Doenças infecto-contagiosas, também não. Quem sabe as guerras? Nada disso. Mas então qual é, Wilson, a causa maior de mortes no mundo? Bem, talvez você não tenha acertado porque não parou para pensar que a resposta, embora não seja necessariamente tão surpreendente assim, para a maioria das pessoas, esquece que nós estamos falando de mortes, para este caso, e pior, aqui, sem maquiagem, de assassinatos. 17,7 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de problemas cardiovasculares, a segunda maior causa. Mas, em 2023, 44,6 milhões de seres humanos nas fases de embriões e fetos foram sacrificados. Número este que tende a crescer cada vez mais, com mais e mais países legislando a favor da liberação do aborto. Em comentando a notícia, traremos mais detalhes destes números, mas se refletirmos sobre o que significa isto em termos espirituais, já é suficiente para nos causar assombro. Conheço uma pessoa que certa vez visitou o Chico Xavier, e portanto já faz isso pelo menos 20 anos, porque a desencarnação do médium mineiro já vai completar em junho 20 anos, que numa conversa informal disse para essa pessoa que se o Brasil um dia viesse adotar o aborto, a interrupção, a prática da interrupção voluntária da gravidez, o Brasil adquiriria pesadíssimos ônus espirituais e teria que arcar com as consequências em processos dolorosos de expiação. Infelizmente, talvez em algum tempo, nós tenhamos que nos render diante de legislações humanas que avançam pelo mundo, descriminalizadora do aborto. Mas cabe-nos o dever de manter nossos princípios inalteráveis, agindo com consciência e nos tornando porta-vozes do não para o maior número de pessoas possível. Informar tecnicamente, esclarecer espiritualmente e apoiar física, emocional e socialmente as mulheres é o que nos restará fazer. Mas, por enquanto, lutemos tanto quanto estiver em nossas possibilidades para que este pesadelo espiritual não se estabeleça entre nós. Prezados amigos, eu li uma notícia jornalística do dia 19 de fevereiro passado, dando conta de que, pelo 6º ano consecutivo, neste início de 2024, segundo a Worldometer, o aborto foi a principal causa de mortes no mundo. Em 2023, foram 44,6 milhões, contra 12,9 milhões de óbitos por doenças infecciosas, 1,6 milhão por AIDS, 2,4 milhões em decorrência do alcoolismo, 1,3 milhão em acidentes de trânsito, 1 milhão por suicídio e 17,7 milhões todos os anos, esse é o último dado, por problemas cardiovasculares. O Worldometer é um site um site americano que fornece contagens e estatísticas em tempo real sobre os mais diversos assuntos, como coronavírus, número de e-mails enviados, número de livros publicados naquele dia, celulares vendidos, etc, etc. Pois bem, no dia 5 de abril, do início da tarde, eu fui dar uma conferida lá, nesse site, especificamente sobre o assunto de que nós estamos tratando aqui, o número de abortos, pois estava em 11.742.053. Por câncer, haviam morrido 2.105.506 e por suicídio, 274.914. Você coloca lá e você vai vendo os números mudando o tempo todo. Como é que é calculado isso aí? Não me pergunte.
visto que a fonte que colocou essa notícia é bastante séria e confiável, então nós devemos acreditar nesses números aqui. Recentemente, o direito ao aborto teve aprovação para constar na Constituição francesa, primeiro país do mundo a fazer isso. E seguido por efusivas comemorações por parte das feministas, até a Torre Eiffel recebeu iluminação especial e foi projetada lá a frase "Meu corpo, minha escolha". Os primeiros questionamentos sobre a proibição da prática do aborto são do início do século passado. E na Revolução Russa de 1917, ali já deixou de ser crime naquele país. Mas só em 1968, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, é que surgiu a primeira lei permitindo oficialmente a prática do aborto. Aqui no Brasil, esses mesmos questionamentos, eles começaram quase que simultaneamente a aprovação da Constituição Federal de 1988. E desde então, feministas e grupos de esquerda do espectro político não têm cessado as investidas para sua liberação cada vez mais ampla, não ocultando o sonho de permiti-lo para qualquer fase da gestação. A doutrina espírita é radicalmente contra o aborto, exceto em algumas situações muito especiais. A seguir, nós vamos ver o porquê deste posicionamento e quais são essas exceções. Mas o objetivo do nosso debate aqui não é somente defender um princípio religioso ou moral, ou mesmo de ética filosófica. Não temos a intenção nem o direito de condenar quem quer que seja, mas nos move o desejo de esclarecer sobre as graves consequências deste tipo de ato. Se, no seio da sua família, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, surgir tal hipótese, que nós tenhamos a condição de levar a informação e evitar que este tipo, não temos como usar outro termo, assassinato ocorra. Sim, este é o termo apropriado. Quem já leu a respeito, quem viu algumas ilustrações ou assistiu a algum vídeo de como um aborto é realizado, vários métodos, né? Nem todos são iguais, sabe que isso é verdadeiro. Então, não é só a ideia da interrupção voluntária da gravidez que repugna a razão, né? E agride a dignidade, a natureza do ser humano, que somos todos nós, mas também e principalmente porque nós encontramos nas leis divinas aquela determinação de não matarás. Bem, após essa longa introdução, peço desculpas para a Rose e para a Mariana, agora eu deixo com vocês para tecer esses comentários maiores em relação ao posicionamento da doutrina, das exceções, o que a gente pode. É importante, Rose e Mariana, que a gente não apenas ouça, que não sirva isso só para, eventualmente, para a gente, né? Uma pessoa muito próxima, mas que a gente tenha condições de repassar essas explicações, o conhecimento da doutrina espírita, das consequências dessa prática, para, quem sabe, conscientizar, porque a pessoa que está preocupada ou pensando em cometer o aborto, que ela pelo menos dê uma paradinha, que ela pense um pouquinho, que se informe, que vá no centro espírita, que leia alguma coisa, que talvez ela mude de ideia. O que nós temos, né, do conhecimento espírita sobre o aborto? Além de toda a teoria, né, que com certeza vamos abordar aqui ao longo dessa conversa. Nós temos a oportunidade, nos grupos mediúnicos, de receber, acolher e conversar com os espíritos que foram abortados em alguns casos, e em muitos casos com mães que desencarnaram nesse processo. E o que nós temos em comum nesses casos? Nunca, mas nunca, deixa de haver algum tipo de aproveitamento de oportunidade, de proteção espiritual em cima da gestação. Por mais que a situação humana seja difícil, por mais que seja precoce a idade, sempre aquele espírito que vai reencarnar e que aceita renascer numa situação tão aflitiva, porque todos os casos que culminam em aborto são aflitivos, não é? O espírito que aceita vir naquela situação, ele está com alguma esperança, está com um plano de vida.
Por mais que seja difícil para a mãe acolhê-lo, com toda a dor que o ambiente provavelmente vai lhe proporcionar, podemos garantir, ao observar as consequências espirituais, que o que estava planejado para aquele processo reencarnatório, tanto para a mãe quanto para o filho, se ela não fizesse o aborto, seria muito mais suave, muito mais fácil de enfrentar do que a situação espiritual em que fica esse espírito abortado e a mãe, quando desencarna, ou mesmo que não encarna, que compromete toda a sua matriz genésica no perispírito, plasmando doenças e dificuldades para as reencarnações vindouras. Que muitas vezes, se o espírito ainda está ligado a ela por laços complicados de desafeto do passado, acaba por desequilibrar aquele processo de reaproximação que já não é fácil, adiando realizações espirituais importantes e complicando a vida daquele reencarnante. E principalmente se o espírito que está reencarnando naquela situação difícil, né, não tem equilíbrio, muitas vezes ele se junge à mãe e fica perispiritualmente grudado, desequilibrando as energias dessa pessoa que não desencarnou, que continua viva, por muitos anos, até que ele consiga recuperar seu reequilíbrio necessário. Então, as consequências do aborto são terríveis do ponto de vista energético e espiritual, tanto para a mãe quanto para o espírito que teve seu processo de gestação frustrado. Mariana, muitas pessoas, essas em nome da liberação feminina e tal, elas acham que a prática do aborto é uma solução, quando na realidade, espiritualmente, é a geração ou o aumento de um problema. Sim. Né? Sempre, né? A questão do aborto é uma questão muito delicada, né? E que ela tem que ser muito conversada, muito debatida, assim, porque não é só o aspecto religioso, né? O aspecto moral. Nós temos que ver também a questão de saúde, porque é uma questão de saúde pública. Se o Brasil, né, vamos trazer aqui o Brasil, é um país onde o aborto é proibido, como que nós temos, o Brasil é o segundo país no mundo que pratica o aborto, né? Então, além de todas essas consequências que a Rose já trouxe na questão espiritual, gente, nós temos uma questão também de saúde. Quantas e quantas mulheres ficam mutiladas por causa do aborto, né? Por uma decisão, às vezes, no desespero elas acabam fazendo o aborto, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas. Então é uma questão de saúde pública e de educação. Nós temos obrigação de orientar os nossos filhos, né, a sociedade, para um melhor comportamento sexual. Por quê? Nós temos que ter responsabilidade, tanto a mulher quanto o homem. Nós somos responsáveis. O corpo é meu, realmente, eu decido. Mas nós nunca devemos praticar um assassinato, porque não deixa de ser um assassinato. Então, antes de eu fazer o que eu bem entendo com o meu corpo, eu devo então tomar as precauções necessárias para que eu não tenha uma gravidez indesejada, se nós podemos dizer assim. Porque quando nós engravidamos, mesmo que seja sem querer, como a gente fala, o acaso não existe, está tudo muito bem programado, planejado. Tanto a mulher como o homem, né, eles têm ali a obrigação moral de receber esse espírito. E esse espírito, quando ele vem para nós, que ele tem a programação dele de renascer, e isso é abandonado, ele é ceifado dessa oportunidade, a dor é muito grande, trazendo consequências dolorosas, tanto para a mulher, para o homem e para o filho. A gente discute muito a questão da mulher, mas o homem também é responsável. Então, nós temos sim que educar para não fazermos aborto. É o homem e as autoridades envolvidas, né, Mariana? Eles são partícipes desta situação junto com a mulher, que às vezes ela até é mais vítima do que os outros que fazem de maneira premeditada, consciente e, como nós estamos falando aqui, muitas vezes amparado por uma própria legislação humana que choca-se
colide diretamente com as leis divinas, né, Rosa? Então, essa situação é bem posto pela Mariana em relação à questão de saúde pública. Esse é um dos argumentos das próprias feministas, diz que morrem muitas mulheres porque os abortos são clandestinos, onde ele é proibido, como no Brasil, e em consequência disso há um número grande de mortes. Primeiro que esse número, eu já vi, não tenho esses números aqui agora, já vi algumas pessoas confiáveis afirmando que esses números são superestimados. Toda vida, qualquer vida, ela é preciosa e ela precisa ser preservada, mas o número é muito inferior ao que dizem, criam uma certa situação muitas vezes, né? O que precisa, né? Em vez de investirmos numa legalização de um assassinato, em vez de pensarmos meu corpo, minha decisão, vamos pensar 2 corpos, 2 seres vivos, 2 decisões. Aquele espírito, ele aceitou reencarnar. Não é casual. A reencarnação houve um elo, uma ligação do feto, com o feto do espírito reencarnante. Temos 2 corpos, 2 vidas. A mãe pode decidir sobre a sua vida, mas a partir do momento em que ela tem dentro de si outra vida, ela é responsável por aquela vida nova e já não se trata apenas do seu corpo. Temos outro ser ali que merece respeito. E quantos casos nós temos em que a situação foi enfrentada com dignidade, né? E se viu que os obstáculos foram superados. Deus é Pai. Por mais difícil que seja a situação, analisando as consequências espirituais que a gente vê nas reuniões mediúnicas, posso lhes garantir, é muito mais fácil enfrentar uma gestação difícil, uma maternidade abandonada ou até, em último caso, dar a criança para doação por uma boa família, se for preciso, do que matá-la. Nós temos o caso do Plínio, nosso maestro e palestrante espírita tão querido no Paraná, que ele relata a história da Sílvia, uma menininha de 7 anos que ficou ao desamparo. Aos 9 foi violentada pelo padrasto dentro de casa e ante aqueles abusos fugiu para a rua, ficou em situação de rua. Aos 13 engravidou e, se tivesse abortado, o Plínio não teria nascido, né? A pessoa maravilhosa que ele é, o trabalho exemplar que ele faz na música e na atividade doutrinária. Steve Jobs, né, foi de doação para uma boa família, melhor do que matá-lo. Quantas realizações humanas de espíritos que escolhem ou aceitam renascer nessas circunstâncias difíceis que ficariam adiadas. Nós temos que proteger a vida. Vamos, em vez de batalhar pela legalização do aborto, vamos batalhar pela proteção às mães desamparadas. Somos sociedade, milhares de pessoas, não podemos nos dar a mão e melhorar o atendimento à maternidade e à infância? Podemos, com o mesmo grau de energia, respeitando a vida. Mariana, quer ter mais algum comentário rapidinho? Respeitando sempre a vida, né? E eu acho assim, eu foco muito na questão da educação, porque quando nós temos conhecimento, nós somos espírita, nós temos a obrigação de divulgar o que realmente acontece na parte espiritual, moral. Então, sempre vida. Para finalizar, né, Rose e Mariana, esses números que eu mencionei anteriormente, no início, são alarmantes. Você vê o comparativo de abortos, 44,6 milhões em 2023, com uma média anual de 17,7, se não me engano, 17 milhões por problemas cardiovasculares, que é uma verdadeira epidemia, né, na vida em sociedade atual, em função de estresse, de obesidade, de problemas, né, de sedentarismo, uma série de coisas. Já morre gente demais. Vejam que é mais do que o dobro. É quase 3 vezes. Antes da hora, né? Nós temos que pensar antes da hora. Aborto está programada a vida, a morte não está programada, o aborto não é programado. É suicídio para a mãe que desencarna, suicídio indireto e assassinato. É isso aí, minha gente. Segue o nosso segundo quadro do programa de hoje, tá ok? Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição. Eles também são divulgadores. Editorial: a ação dos discípulos do Cristo no século XXI. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas. A 4ª parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda,
pequena excursão ao inconsciente, diferenças entre religião e espiritualidade e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso quadro Reflexões de hoje traz duas palavrinhas interessantes para a gente discutir aqui. Estou na companhia da Rose Heidemann. Primeiro a gente vai falar sobre acidentes. E o segundo tema é... Anjos. Anjos, portanto bem diferentes. Pode começar com os acidentes, por favor. Então, vamos lá. Sobre acidentes, nós temos a questão 859 e outras do Livro dos Espíritos, em que eles perguntam, né? Se tudo é programado na nossa existência, se os espíritos não podem afastar do caminho alguns acidentes, alguns obstáculos, ainda que o queiram. E os espíritos nos esclarecem que as questões pequenas, decorrentes do gênero de vida, elas não são programadas, elas vão acontecendo conforme as escolhas e a conduta de cada um. Mas que as questões mais importantes, as fundamentais da existência, são programadas sim e não acontecem por acaso. O Chico Xavier, nosso médium espírita brasileiro, ele nos dizia que não existe acidente. Quando a pessoa desencarna ou passa por um processo de limitação, de mutilação devido a um acidente aparente, aquilo estava na sua programação de vida. O que nós podemos falar a respeito? Nós podemos relatar o que vemos do outro lado, né, conversando com os espíritos dos acidentados, que tantas vezes a gente atende na reunião mediúnica. E podemos observar que existem acidentes, sim. Em que casos? Quando a pessoa bebe e dirige em alta velocidade, quando ela, contra tudo e contra todos, teima em tomar uma atitude perigosa e desnecessária. Fora isso, todas as outras mortes, os desencarnes que a gente atende, os espíritos, embora fossem acidentes de carro, acidentes de avião, né, de ônibus, quedas súbitas, etc., eles estavam dentro da programação de vida dessas pessoas. Então, a proteção divina se estende de tal forma que o acidente ele é evitado. Não se muda a lei natural, mas se tira a pessoa do caminho daquilo que tem que acontecer. Eu vi uma vez um menininho que a gente havia acolhido em casa, eu era adolescente ainda, tomava conta dos meus irmãos menores, e nós tivemos a invasão da casa por um senhor bêbado, armado, atrás dele era o pai bem violento, que atirou contra o próprio filho. E eu vi em câmera lenta, devido ao pavor, acho, né? A criança estava com chinelinho havaiana, saiu correndo por um terreno baldio e ela escorregou de lado com o chinelinho assim. O tiro passou aqui e ela endireitou o corpo e conseguiu continuar correndo. As leis naturais não são mudadas, os grandes cataclismos acontecem, mas as pessoas que não estão programadas para desencarnar ali, de alguma forma são afastadas daquele acidente ou daquele incidente natural, né? De maneira que seu planejamento reencarnatório se cumpra. Então não é que o acidente não aconteça. Quando nós estamos dentro do cumprimento das nossas obrigações com responsabilidade, o desencarne não se dá antes do momento previsto. Nesse caso aí, provavelmente foi o seu... Anjo Já da que guarda. nós vamos falar de anjo daqui a pouquinho, né? Deve ser o anjo da guarda mesmo dele, o espírito protetor, que deu um empurrãozinho, né? Com certeza. Um empurrãozinho fez ele escorregar para escapar, porque, como ela disse, não era o momento. Realmente, nos casos outros... que aliás muita gente diz, foi uma fatalidade, então é uma coisa verdadeiramente absurda, porque foi provocado por deliberação, né, pela irresponsabilidade de certas pessoas, certas quebras de todas as normas de trânsito, aquela coisa toda. E nesse caso, às vezes, a pessoa, ela própria se torna vítima, configurando, portanto, aquela situação de suicídio indireto. Nesse caso aí, eu já diria até que é quase direto, não é nem direto mais, porque ele sabe perfeitamente que o risco é tão alto dele
É um dolo eventual, a pessoa assume o risco. Exatamente. E uma coisa que eu noto nos acidentes, e que deve tranquilizar muito as famílias que nos assistam, é que o espírito desencarnado, sendo aquele acidente programado na sua etapa de vida, como forma de desencarne, ele não vê o processo geralmente. Ele está ali ao lado, sem sofrimento físico, né, observando, e é afastado e acolhido. Eu tenho uma tia que tinha problemas mentais e caiu do nosso apartamento, do 10º andar, num acidente, né, horroroso, e desencarnou naturalmente no processo. E quando nós fizemos oração por ela, já no dia mesmo do enterro, minha avó se comunicou, eu fui a médium, inclusive, e falou para a família, não chorem. Era o momento dela partir, era um resgate que ela fez de cair das alturas, porque ela tinha essa dívida devido a uma reencarnação muito antiga, e ela não caiu, ela falou. O corpo caiu. Quando ela escorregou da janela, a minha avó, mas falou com toda a convicção, e pela mente dela eu enxerguei a cena, né? Porque eu era médium da comunicação. Ela caiu nos meus braços, ela disse, ela já ficou comigo. Nos meus braços, só o corpo despencou. Ela nem viu o processo e nem sentiu. Não é consolador? Vamos passar para o nosso segundo item. Os nossos anjos. Os nossos anjos. O Kardec, ele talvez até para não colidir, na época tinha uma perseguição muito forte por parte do clero, não só do clero, da imprensa, etc. Mas ele usa o termo anjo, né? Anjo da guarda e tal, em algumas situações, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez hoje a gente não vai querer, obviamente, reescrever as obras básicas, não se pode mexer nesse tipo de situação, mas talvez fosse... É um termo católico, né? Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que são espíritos protetores, espíritos familiares. E depois, em outro lugar, ele fala, os espíritos explicam para ele que há espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos, são situações diferentes, não é tudo a mesma coisa, não. Mas esse protetor individual que às vezes nos antecede antes de nós reencarnarmos e às vezes prossegue nos protegendo, emprestando a sua amizade após a desencarnação, e diz os espíritos, às vezes até passando de uma encarnação para outra, é o que a gente chama de anjo da guarda. Você quer falar um pouquinho? Nosso próximo estágio evolutivo, só isso. Quando nós saímos do nosso princípio espiritual, saiu da esfera animal, porque conquistou autoconsciência e pensamento contínuo, reencarnando já no processo de humanidade, ele começou a pensar o tempo inteiro, mas com um pensamento desordenado, ainda voltado às suas necessidades básicas, muitas vezes egoístas. Com o nosso processo evolutivo, o que nos separa dos anjos? Os anjos têm o pensamento contínuo voltado inteiramente para o bem. Quando nós conquistarmos esse domínio da mente e dos sentimentos, voltando todas as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o bem, para a amorosidade, teremos atingido o nosso próximo estágio evolutivo, espíritos angelicais. Pode demorar um pouquinho. Com um detalhe, viu, gente? Esses anjos, espíritos mais elevados, protetores, etc., não tem asa, viu? Não tem asa. Somos nós mesmos já bem evoluídos. Com certeza. Então, nosso destino. Mas a gente pode, né, claro, manter essa crença, aliás, não devemos manter essa confiança de que nós não estamos sós, que sempre contamos com essa proteção. Depende da nossa fé e da nossa vigilância e do nosso merecimento. Ok? Grande abraço, até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.